Bom, gente, dando sequenciamento aos nossos trabalhos, nós teremos a segunda palestra agora. Eu vou fazer a apresentação do palestrante, o colega Gabriel Vilela de Simone Pinto. Ele vai abordar o tema benefícios na utilização de enzimas no cenário de alto custo de matérias-primas. O colega é graduado em zootecnia pela UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em 2008. É mestre em zootecnia, com título obtido por essa mesma instituição em 2011, na área de nutrição e produção de animais monogástricos, e doutor em nutrição animal pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, Jaboticabal, em 2014, com estudos voltados na avaliação de enzimas exógenas para os animais monogástricos. Atualmente trabalha na Quintia como nutricionista. Com vocês, o nosso amigo Gabriel. Gostaria que aguardasse um pouco, porque a apresentação do nosso próprio palestrante já terminou, né? Vai ser via internet, já chegou. Alô, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar participando do TEC Nordeste. É a primeira vez que eu vim, que eu conheço esse evento. Então eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer também ao pessoal da Magnabet e da Quintia que nos disponibilizou para estar aqui debatendo, fazendo esse bate-papo com vocês. Hoje nós vamos falar do benefício da utilização das enzimas nesse cenário que nós temos hoje de alto custo de matéria-prima. Para a gente poder entender um pouco a situação econômica atual, o que tem acontecido com o custo das matérias-primas, como o milho, o farelo de soja, o óleo, minerais e vitaminas, os aminoácidos, a gente tem que voltar um pouco lá atrás e lembrar que nós viemos de uma pandemia, mais ou menos 2 anos e meio, questão energética no mundo inteiro, a questão dos portos chineses estarem todos com fila de espera, então a matéria-prima acaba não chegando, demorando demais para chegar. A questão do milho, fabricação de etanol através do milho tem aumentado muito o custo dessa matéria-prima para nós, e o mercado de aves e suínos não tem acompanhado esse crescimento proporcional dessas matérias-primas. Então, para a gente ter uma ideia, se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, a gente tem aqui o preço do milho, ele subiu 392%, o farelo de soja 275%, e suínos teve um aumento no preço de 211% e aves de 234%. Isso mostra que aves e suínos não acompanhou o crescimento do milho e farelo de soja,
que são aí os principais componentes da formulação. Para que a gente tivesse a mesma rentabilidade que tínhamos há 2 ou 5 anos atrás, o nosso suíno teria que sair de 5,29 para 8,60 e o frango teria que sair de 5,69 para 7,01. E quem absorve todo esse impacto é o produtor. Infelizmente, hoje, o produtor é que está absorvendo toda essa diferença aqui. Então, a gente tem algumas alternativas que devem ser realizadas de acordo com as margens de lucro que estão cada vez mais estreitas. Existem 2 formas. A primeira é fazer um maior investimento, aumentando alojamento e aumentar a sua lucratividade e manter aquela rentabilidade que se tinha, ou a gente pode também investir em tecnologia. Então, busca por novas estratégias, ferramentas e tecnologias para a redução dos custos de produção são altamente viáveis no cenário que a gente vê hoje. E as enzimas, elas vêm de encontro muito com isso que nós estamos falando aqui. E é por isso que hoje, nessa palestra, nós vamos abordar o quê? O que são as enzimas exógenas, para que elas servem, se vale a pena utilizá-las e como nós vamos utilizá-las. Então, para começar assim, um conceito básico do que são enzimas é importante porque tem algumas peculiaridades aqui. As enzimas, elas são substâncias de natureza proteicas e elas são catalisadores biológicos. Então, nós temos que lembrar que ela é uma proteína e ela é biológica. E a enzima exógena, o que é a enzima exógena? Ela é a enzima que é adicionada na ração do animal. Ela pode ser tanto uma enzima que já é produzida pelo próprio animal, como no caso uma amilase, por exemplo. O animal ele produz amilase, mas se a gente adiciona a amilase via formulação, via nutrição, ela é considerada uma enzima exógena. E num outro caso, a fitase, O animal não produz fitase, mas se adicionarmos a fitase na formulação, ela também é uma enzima exógena. É muito importante a gente lembrar que a enzima ela é substrato dependente. Então não adianta você escolher uma enzima se não existe aquele substrato que a enzima vai degradar. Ela não vai fazer efeito algum. E por ela ser um composto biológico, ela é dependente de quê? De temperatura, de umidade, de pH também. Alguns aspectos que devem ser considerados na escolha das enzimas. Primeira coisa, deve-se conhecer muito bem qual a composição e os custos de cada matéria-prima. Por quê? Porque a gente conhecendo a matéria-prima que nós vamos usar, a gente sabe se existe a chance daquela matéria-prima entrar mais ou menos, reduzindo o custo da formulação. Aqui a qualidade das matérias-primas. A gente sabe também que as matérias-primas elas têm variações, Uma hora você recebe uma farinha de carne e ossos com teor mais alto de fósforo, outra vez com teor de proteína mais alto. A gente sabe que a digestibilidade do farelo de soja também varia. Então as enzimas elas vão funcionar como um para-choque, Você vai colocar a enzima na formulação e essa enzima vai acabar ajustando, não deixando que o animal perca em desempenho econômico por essas variações que temos aí de cada matéria-prima. Também importante a escolha adequada das enzimas, aquela questão de enzima substrato, A gente tem que colocar enzima específica para determinado tipo de matéria-prima. E também outra coisa a ser considerada é o valor de mercado da espécie animal. Por quê? Porque
a enzima ela pode ser utilizada tanto on top quanto valorizando a matriz nutricional. Então, assim, se por um acaso o valor da espécie animal estiver baixa, nós vamos ver mais adiante que é preferível a gente valorizar a matriz dela. Se o valor tiver da espécie animal que a gente está formulando estiver alta, vai compensar a gente usar ela on top para obter o resultado isotécnico. Então aqui só um exemplo das enzimas que nós temos no mercado. Temos as chilanases, mananases, beta-glucanases, celulases, pectinases e galactosidases. Todas essas são carboidrases. Nós temos também as proteases, amilases, lipases e por fim as fitases. Nós vamos dar um foco aqui, principalmente em quê? Nas carboidrases, proteases e fitases, tá? As carboidrases, elas são enzimas que vão degradar o PNA. O que é o PNA? O PNA é o polissacarídeo não amídico. Animais monogástricos só degradam amido, eles não têm nenhum outro tipo de enzima que degrade outro tipo de carboidrato. Então, a gente precisa colocar, se quiser degradar parte dessa fibra, a gente tem que colocar as enzimas exógenas, as chilanases, mananases, galactosidases, etc. Só que hoje nós vamos abordar as chilanases pelo seguinte: quando a gente observa a composição química, a composição dos carboidratos, dos PNAs dentro de cada matéria-prima, nós observamos aqui que os arabinoxilanos, eles são da ordem de 60% a 70% de toda a fibra presente nos ingredientes de origem vegetal. E dentro desses arabinoxilanos, a gente ainda tem a subdivisão, a parte solúvel e a parte insolúvel. A parte solúvel vai ser a parte que aumenta a viscosidade da dieta. E a parte insolúvel é a parte que libera energia quando ela é quebrada. Então a gente tem diferentes tipos de chilanases. Temos a chilanase fúngica e a chilanase bacteriana. A chilanase fúngica vai atuar sobre os arabinoxilanos insolúveis e a chilanase bacteriana vai atuar sobre os arabinoxilanos. A fúngica vai atuar sobre os arabinoxilanos solúveis e a bacteriana nos arabinoxilanos insolúveis. Essa aqui vai melhorar a viscosidade da digesta e essa aqui vai liberar os nutrientes presos dentro, vai quebrar a parede celular da célula e liberar os nutrientes que estão dentro do citoplasma. Como isso funciona? Pensando aqui na parte solúvel, né? Os arabinoxilanos estão lá dentro do trato digestivo e quando o animal consome água, ela é liberada do próprio alimento, essas moléculas elas acabam absorvendo água e formam a viscosidade. Dentro dessa viscosidade, as enzimas não conseguem penetrar nesse bolo alimentar e isso diminui a digestibilidade do alimento como um todo. Então as chilanases devem atuar nesse ponto e favorecer a digestão desse bolo alimentar como um todo. Então falamos aqui um pouco da redução de viscosidade e agora como a chilanase libera energia. Temos um grão de milho. Se a gente olhar no microscópio, nós vamos ver a célula do milho. Na parede celular do milho, que é essa parte aqui de fora, tem os arabinoxilanos insolúveis. Então a enzima vem, ataca toda essa parede celular aqui, e o que está dentro do citoplasma, que é amido, proteína, ele vai ser liberado. E isso justifica o quê? A melhor digestibilidade que nós temos quando nós usamos esse tipo de produto.
Aqui nós temos algumas chilanases disponíveis no mercado. Então, a gente tem chilanase bacteriana, nós temos chilanases fúngicas, que são a grande maioria, e temos também associações de chilanase, que é a fúngica com a bacteriana, que é mais interessante porque você atua tanto na parte solúvel quanto na parte insolúvel. Quando se atua em ambas as partes e você quebra o arabinoxilano, você acaba liberando o quê? Prebióticos, que são xiloligosacarídeos. Esses xiloligosacarídeos, eles chegam na parte posterior do trato digestivo do animal e promovem a fermentação de bactérias benéficas que vão liberar ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis, que é principalmente o butirato, ele vai favorecer e garantir o aporte energético do intestino grosso. Então, o intestino grosso vai ficar muito mais saudável e vai também melhorar a função imune do animal. Aqui, para a gente ter uma ideia, o quão importante é nós termos uma chilanase, que é fúngica e bacteriana ao mesmo tempo, ou seja, um blend de chilanases, é porque ela vai atuar em todo o trato digestivo. A chilanase fúngica atuando aqui na parte inicial do trato digestivo e a chilanase bacteriana atuando na parte final. Isso tanto para aves quanto para suínos. Aqui é só um resumo do que a gente falou. Chilanase fúngica vai atuar sobre os arabinoxilanos insolúveis e permitir a proliferação de bactérias benéficas, ou seja, um efeito prebiótico, e as chilanases bacterianas vão quebrar os polissacarídeos, os arabinoxilanos insolúveis na parede celular e liberando nutriente para o animal. Um resumo: utilização de chilanase, a gente tem redução de viscosidade, melhora na digestibilidade, possibilita utilizar alimentos alternativos que antes não eram possíveis ser utilizados, redução da carga microbiana, melhora na qualidade de cama, porque o animal acaba excretando menos água, porque a viscosidade da digesta fica menor, e isso melhora toda a questão de saúde do animal, menos amônia no galpão, menos problema de calo de pata, e aqui o efeito probiótico. Falar um pouco das proteases. As proteases, elas são hidrolases e elas podem ser classificadas em exopeptidases, quando elas criam as ligações das partes externas da cadeia da proteína, ou elas podem ser endopeptidases, quando elas quebram no meio. Como é realizada a quebra de uma proteína? Na presença de água, né? Essa aqui é uma exopeptidase, porque ela quebrou na extremidade. Então tem aqui os aminoácidos e uma molécula peptídica menor, né? Que é chamado de oligosacarídeos. O animal, ele consegue absorver até um oligopeptídeo de 3 aminoácidos, mais que isso ele não consegue absorver. Então temos 3 tipos de protease: protease ácida, que é de origem fúngica, protease neutra, que é bacteriana, e protease alcalina, que é vegetal. Qual utilizar? Nós vamos ver a seguinte. O que é importante falar é que no frango, até os 15 dias de idade, a gente ele não é suficiente na produção de protease endógena, porque não produz muita pepsina nem tripsina, então é importante suplementar nessa fase, até os 15 dias. E suínos também, até os 49 dias, importante a suplementação, e onde nós vamos ter os melhores resultados zootécnicos. Para se ter uma ideia do quão importante é a suplementação com protease, nós temos aqui as matérias-primas e a digestibilidade dos aminoácidos. Está um pouco claro aqui, mas eu vou ler para vocês. O milho,
tem uma digestibilidade de 88%. O que isso significa? Que 12% não é digestível. A farinha de carne e ossos tem uma digestibilidade de 66%. Isso significa que 34% não é digestível. Então, a gente tem muito espaço aqui para trabalhar com as proteases e ter uma redução significativa de custo, utilizando o que? Menos aminoácido sintético, menos soja na formulação. E é assim que a gente vai conseguindo os benefícios econômicos. Aqui é a faixa de atuação. Como eu disse lá no início, a proteína, a enzima, ela é uma proteína biológica, então ela depende do pH. Então você tem aqui o pH do frango aqui mais ácido, no intermediário neutro e no final alcalino. É importante falar também que a proteína não digerida, quando não se tem a protease, ela vai para o final do trato digestivo e vai ser fermentada. Isso é um prato cheio para Clostridium, principalmente. Então vai causar uma série de efeitos deletérios ali no frango. E quando se digere, não há fermentação. Então, por exclusão competitiva, você acaba beneficiando a flora benéfica e com isso você exclui a flora que vai causar dano ao animal. Aqui para mostrar que a associação das proteases fúngicas, bacterianas e vegetais, ela é importante pelo seguinte: você aumenta a gama de ingredientes que você pode usar. Se você tem uma associação de todas as proteases juntas, você consegue utilizar ela para qualquer tipo de matéria-prima que você tenha. A escolha da melhor protease é uma protease que tenha boa estabilidade em pH, e isso as proteases múltiplas têm, porque elas vão atuar em todos os pHs. Ampla especificidade, as proteases múltiplas têm também. Tem que ser compatível com a matéria-prima que você tem. Ela tem que ter também um efeito prebiótico que eu citei. É importante nós sabermos também a forma física. Por quê? Porque é um produto que a inclusão dele é baixa, principalmente se for incluir direto na ração, né? Então, assim, se você compra isso dentro de um premix ou dentro de um núcleo, ótimo, porque vai misturar bem. Agora, se você adiciona a protease por fora ou qualquer enzima por fora ali na sua formulação, a gente tem que tomar cuidado com o coeficiente de variação do misturador, se isso aí vai ficar bem misturado, porque esses produtos eles são muito concentrados. A inclusão deles é de 50, 100 gramas por tonelada. Vou falar um pouco das fitases e depois aqui nós já vamos para a parte prática para a gente ver a redução dos custos. 60% do fósforo nas dietas de aves e suínos é mineral, ou seja, é o fósforo que o animal consegue absorver. E 40% é fósforo fítico, que é perdido se não utilizar fitase. O que é a fitase? A fitase é a enzima que quebra essa molécula aqui, chamada de milioinositol hexafosfato. Hexafosfato porque ele tem 6 moléculas de fosfato ligado na cadeia. Então a enzima vem e quebra essa molécula aqui, ou no carbono 3 ou no carbono 6, e isso faz com que gere uma instabilidade da molécula e o restante do fósforo seja quebrado e disponível para o animal. Só que existem algumas peculiaridades. O ácido fítico, aquela molécula que eu acabei de mostrar, ela, a partir do momento que o pH vai aumentando, ela vai se precipitando. E a partir do momento que ela se precipita, a fitase já não consegue atuar nela.
Então, a fitase precisa de um pH de até 3,5 para poder atuar de forma efetiva. E 3,5 a gente encontra aqui na parte inicial do trato digestivo de aves, né? Até o estômago ali da ave está com pH de 3,5. Então, tem pouco tempo para a fitase atuar. A partir dali, não vai mais surgir efeito. Então, é muito importante que a fitase seja rápida, tenha uma velocidade catalítica rápida. E ela também tem que ter estabilidade nesse pH ácido. Termoestabilidade, se estivermos trabalhando com uma ração peletizada ou extrusada. Forma física da ração também é importante. E avaliar também sempre a questão do custo-benefício dos produtos. Tá. Vamos agora para a parte prática, reduzindo os custos. Aqui eu fiz alguns exemplos de algumas formulações. Primeiro eu peguei uma formulação sem enzimas para frango de corte na fase de crescimento. Fiz um crescimento aqui, deixei aberto milho, farelo de soja, farinha de carne, óleo de soja, farelo de trigo, deixei um DDGS aqui, caso quisesse pegar, farinha de pena, um premix, sal, calcário, uma dieta normal, vou dizer normal, com bastante ingrediente. E rodei essa formulação, considerando esses níveis: 3,180 de energia, 18,5 de proteína, 0,8 de cálcio, 0,4 de fósforo, lisina digestível 1,08, metionina mais cistina 0,79, por aí vai. Essa formulação custou R$ 2.021 por tonelada. Tá? Se considerarmos 1.000 toneladas de ração mês, aqui sempre eu vou considerar 1.000 toneladas de ração mês, para facilitar as contas. Então, vai ter um custo total de R$ 2.021.000. Tá? Quando eu faço uma formulação contendo todas as enzimas que eu falei, uma fitase, uma carboidrato, uma protease, o que acontece é que isso aqui reduziu drasticamente de 2021 para 1.900, ou seja, uma economia mensal de R$120.000, só usando as enzimas aqui, ó. Uma fitase, 50 gramas por tonelada, custando R$69. Uma carboidrase, 50 gramas por tonelada, custando quase R$200. E uma protease, 100 gramas por tonelada, custando 120. Ou seja, coloquei preços até altos aqui das enzimas para a gente ver que, mesmo assim, elas são efetivas para a redução de custo. Aqui só mostrando que aqui foi a formulação sem enzimas. Então o que aconteceu aqui? A farinha de carne que entrava 50 quilos, quando eu coloquei todas as enzimas, passou a entrar 33, porque a fitase retirou a farinha de carne porque ela está liberando fósforo. O óleo saiu da formulação. Tá? A gente poderia ter fixado ele aqui, não teria problema, colocado um valor mínimo, mas aqui eu deixei, eu não me preocupei com isso. Ele retirou todo o óleo. O trigo, o farelo de trigo que não entrava, como a enzima está liberando energia, o farelo de trigo pôde entrar. Ou seja, então se utilizou uma matéria-prima alternativa que fez com que o custo fosse reduzido. Gás contribuindo com 85 kcal desses 3.180 da ração, e a protease também contribuindo aqui com a lisina digestível, com a metionina, mais cistina e com a treonina. Aí eu fiz as simulações também com cada uma separada. Vamos fazer uma simulação só com fitase. O que aconteceu? Uma economia de R$45.000. Só fitase, sem carboidrato e sem protease.
Ah, mas toda vez que eu quero ver o benefício, eu preciso fazer a formulação? Não, nem sempre. A gente pode usar uma planilhazinha simples dessa aqui, por exemplo, que a gente coloca, ela leva em consideração que é a inclusão da enzima, o custo, a concentração do fosfato, que é o que vai ser substituído pela enzima, e o preço do fosfato. Então aqui ela dá a economia total de R$ 42,00 por tonelada tratada. Para uma produção de 1.000 toneladas, vai dar lá os R$ 42.000, muito próximo do que foi feito formulado. Então, assim, para a gente ter uma ideia, podemos fazer isso. Formulação com carboidrase. Formulação com carboidrase teve um retorno econômico de R$ 78.000 nesse caso. Só carboidrase. Mesma coisa. Vai tirar o que? A carboidrase vai tirar o óleo, que é a fonte mais barata de energia da ração, porque ele tem 8.800 kcal de energia. Então aqui deu um ganho, usando a planilha, de 67.000, também próximo para a gente poder fazer uma simulação e poder verificar se é viável ou não, de forma rápida, sem precisar estar fazendo formulações. E formulação com protease. Um retorno econômico de R$ 43.000. Esse retorno econômico a gente observou aqui também, ó. Só que aqui está por tonelada de ração, tem que multiplicar por 1.000, que dá os R$ 44.000. Mas ele leva em consideração o quê? Os aminoácidos sintéticos. Lisina, 78%, custando 15,70. Esses números aqui a gente vai trabalhando ele conforme o produtor compra, se compra um aminoácido mais barato ou mais caro um pouco, esse valor aqui, ele vai muito de encontro ao que a gente encontra aqui realmente na formulação. Aí vem a seguinte pergunta: qual a melhor alternativa para o cenário atual? Nós vamos trabalhar com desempenho ou vamos trabalhar com redução de custo? Se a gente for trabalhar com desempenho, a gente tem que pegar o custo da enzima por tonelada tratada, o custo que essa enzima vai estar entrando na formulação. Então, é esses custos aqui: uma fitase, R$ 3,45 por tonelada, uma carboidrase, R$ 9,78, uma protease, R$ 12,00 por tonelada. Aí você coloca aqui os dados do frango, conversão alimentar, estou trabalhando uma conversão de 1,65, um ganho médio diário de 70 gramas, e eu vou considerar que, como eu estou trabalhando isso aqui on top, sem valorização, eu vou ter uma melhora de 2 pontos na conversão alimentar e 3 gramas no ganho de peso diário do frango. Então, um frango que pesava 2,940 vai pesar agora 3,66 kg. Só que ele vai consumir mais ração também, porque é um frango mais pesado. Quando a gente pega o custo da formulação, aqui gastou R$ 10,57 para produzir um frango, e aqui gastou R$ 11 com a enzima para produzir o frango, ficou mais caro para produzir. Mas quando a gente calcula pela venda do frango vivo por quilo de peso, a gente tem que o frango mais pesado gerou uma lucratividade maior, de R$ 257.000. Só que aqui a gente trabalhando on top. Se a gente trabalha com a redução no custo da formulação, no cenário que a gente tem hoje, que o frango está custando cerca de R$ 5,60, uma média Brasil, quando a gente considera as matrizes, a gente tem economias maiores. Então, a gente tem uma economia aqui total, mantendo o mesmo resultado só técnico, de peso ao abate foi o mesmo, conversão alimentar foi mantida. Aqui a gente mexeu só na formulação e conseguimos reduzir na formulação. Então, para cada 1 milhão de frangos abatidos mês, tem um retorno econômico de R$ 916.000.
Então, assim, no cenário hoje que estamos vivendo da avicultura, da suinocultura, sem sombra de dúvidas, utilizar matriz nutricional. Hoje é preferível a gente estar economizando na formulação do que tendo o benefício zootécnico dos animais. E é isso, obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Bom, pessoal, agradecendo a palestra do colega, a nossa sistemática será a mesma. Se alguém interessado na plateia quiser formular alguma pergunta ao palestrante, aqui. Bom dia, parabéns pela apresentação. Eu só queria fazer uma pergunta. Existe alguma influência de eu tiver a necessidade de usar na fase inicial 5 ppm de cloro nessa ação da protease? Caso ela vai influenciar no resultado? Você está perguntando só na protease? Não vai influenciar. Pode. Então, eu não vi trabalhos ainda do efeito do cloro influenciando nessas enzimas. Não vi. E assim, a gente tem que pensar que a água, se ela tiver um pH um pouco mais baixo, no caso para a fitase fica melhor. Para carboidratos e protease não influencia. Mais alguém? Algum questionamento? Bom dia. Hoje no mercado tem alguns produtos que propõem a tirar a inclusão total de farinha de carne na nutrição. É possível? Algumas cidades no mercado hoje têm essa proposta. Olha, para aves, sem usar fosfato bicálcico, acho bem difícil. Não sei, acho difícil. Até porque não se tem todo o substrato disponível para atender a exigência do animal. Mas para suínos é possível sim, porque o suíno tem uma exigência de fósforo menor, principalmente nas fases mais próximas ao abate. Mas para aves, eu acredito que não. Chego já aí. Bom dia, parabéns pela palestra, pela utilidade dessas informações. Eu gostaria de saber em relação à soja cruzada, né? O uso de protease, como tem aqui, quantos por cento melhoraria em função de forças positivas em função da soja cruzada, por exemplo? A soja extrusada vai funcionar como a soja, o farelo de soja. Não tem diferença nenhuma. Então, assim, a digestibilidade, inclusive, delas é bem parecida. Então, você vai ter aí cerca de 12, 13% de espaço para a protease atuar, melhorando a digestibilidade desses aminoácidos. Bom dia, eu gostaria de parabenizar pela palestra, foi bem intuitivo, bem interessante e salvou algumas dúvidas, mas eu gostaria de saber se o sistema caipira de irrigação tem interferência na absorção desses nutrientes, dessas proteases, de todos esses que você falou aí. Vamos lá, agora você me pegou, hein? Caipira. Tem porque o caipira. Sim, e no frango caipira ela acaba consumindo uma graminha ali, um insetinho ali, e assim, essas enzimas, principalmente a fitase, tudo que é de origem vegetal vai ter fitato. Então, assim, vai influenciar, mas já fica mais difícil para poder
determinar qual a matriz adequada que vai usar ali, mas pode ser utilizado também sem problema nenhum. Bom dia a todos. Eu sou Mariana Planete, da Quintia, e queria colaborar com o Gabriel, nosso colega, em duas questões. A primeira foi perguntada sobre PDMs de cloro. Todos os testes eles são feitos baseados numa cloração de água. Inclusive, como eu trabalhei muito tempo em granja, nós utilizávamos em matrizes também. É possível usar a cloração sem interferência nenhuma. Como o Gabriel explicou, até a fitase realmente ela até favorece a questão do pH. E a questão do frango caipira, nós temos que lembrar uma situação. Como o Gabriel comentou, a ave vai comer outros alimentos. Então, quando o nutricionista for fazer a fórmula, ele vai concentrar no volume menor de ração, porque essa ave não vai só comer o alimento, né? A ração como se fosse uma ave confinada. Então, o nutricionista que for fazer a fórmula, ele tem que lembrar disso para concentrar todos os ingredientes, não só isso, como pigmentante, como aminoácidos, uma quantidade menor e ajustada para aquele animal. Obrigada. Raulson água, capa rosa. Na nossa cidade tem muito capa rosa na água. Se influencia, né? Alguma coisa na parte das aves. Capa rosa. Óxido de ferro. E eu como Óxido de ferro. Sim, o que pode acontecer nesses casos, o óxido de ferro, se você não, aí que você tem que usar uma fitase mesmo. Por quê? Porque se você deixar o óxido de ferro, ele vai ligar com o ácido fítico ali, porque o ácido fítico ele tem uma carga negativa e ele vai formar uma molécula muito pesada, aí que você não consegue digerir mesmo. Então você tem que usar a fitase, e a fitase tem que ser boa e quebrar esse ácido fítico antes do ferro se ligar a ele. Nesse caso, com certeza, vai ter um benefício melhor se utilizar a fitase. Bom dia. Estou atrás do serviço. Primeiro, parabéns. Acho que você foi muito claro. Meu nome é Valvins, eu sou da Universidade Estadual do Ceará. Você foi muito claro. A gente sabe que as enzimas é um caminho de volta, principalmente depois da saída em 2003, mais ou menos, da União Europeia, a existência da União Europeia, dos antibióticos convencionais e as limitações no Brasil, então esses produtos vieram crescendo. A primeira foi a fitase. A fitase era única, né? Foi o começo de tudo. Acho que você não estava nem ainda atuando, não. Bom, então o resultado é benéfico. Não sei se você tem algum trabalho aí de resultados aí sobre isso, mas a gente sabe que é benéfico. Mas eu queria só complementar a pergunta sobre galinha caipira. Na minha consultoria também aparece galinha caipira e a gente procura simplificar por do volume, quando não é volume alto. Eu não recomendo usar esses aditivos, porque um dos princípios que fez o melhoramento genético das aves foi a atividade enzimática natural, aquela que ela já tem dentro dela. Isso fez com que alguns indivíduos fossem melhores que os outros, e assim foi feito todo o trabalho de melhoramento genético das populações. E nós chegamos onde estamos, com broiler, com coelheira. No caso das coelheiras, elas não vão passar por esse melhoramento igual, nem devem, porque é um outro segmento. Então, adicionar aditivos como enzimas, eu não vejo um resultado satisfatório em relação ao custo-benefício. Ainda mais porque ela não vai aproveitar tanto quanto a industrial. Assim, a minha visão vai um pouco de acordo com a sua, mas a gente tem que pensar que essas enzimas o animal não produz. Então, não é o melhoramento genético dele que vai fazer essa diferença. Algumas enzimas, se a gente quer melhorar a digestibilidade do alimento, eu acredito que nós temos sim que incorporar ela na formulação. A fitase, por exemplo. Só para complementar, você deve conhecer um trabalho do Hammerstein,
de 1990, ele compara aves de 1957 com de 1990. Ele pega e troca, cruza a nutrição daquela época e a nutrição de hoje. O resultado das aves de hoje com a ração de hoje é top. Quando ele faz o contrário, aves de antigamente com mesmo com a ração de hoje, não aproveita bem. Eu acho que isso aí já explica tudo. Esse trabalho eu converso muito com o Mário Pérez, ele usa direto nas palestras que usa também. Então isso mostra tudo. Então pode aproveitar sim, mas eu acho que a relação custo-benefício não são boas. Eu falei bastante ali na apresentação, a gente sempre tem que verificar o custo-benefício da enzima e fazer a simulação. A simulação é a melhor forma da gente enxergar ali de forma rápida se aquilo ali pode valer a pena ou não. Bom, mais alguém? Se não, em nome da coordenação do evento, queremos agradecer a palestra do colega. E já na sequência passaremos para o próximo palestrante e o último dessa manhã. Vou fazer. Obrigado. Parabéns.